Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Conselho dos Conselhos, aqui no UOL. O videocast que abre as portas dos conselhos de administração e traz as personalidades da governança corporativa para uma sessão de mentoria coletiva, com dicas, comentários e os assuntos mais quentes dos conselhos no Brasil e no mundo. Eu sou Carol Conway e hoje eu tenho a honra de receber Silvio Genesini, um titã da governança corporativa. Silvio, seja muito bem-vindo ao Conselho dos Conselhos. Carol, super obrigado. É um prazer estar aqui, uma honra estar fazendo com você. Obrigado a você, obrigado ao UOL. É muito bom estar e participar. Obrigado. Somos nós que agradecemos. A gente sabe que teu tempo é contado com tanta coisa na governança do futuro para começar a construir agora. Silvio, para a gente começar, eu queria te pedir para se apresentar. Quem é o Silvio Genesini por Silvio Genesini? Carol, o Silvio Genesini tem um tempo longo de estrada aqui, 50 anos de trabalho desde que eu comecei a trabalhar. E casei cedo e já precisava trabalhar, até esse instante que eu estou fazendo várias coisas, inclusive conselho. Mas dá para resumir de uma maneira assim, melhores momentos. Então, eu fiz engenharia de produção e depois disso, principalmente, eu trabalhei na Accenture, antes se chamava antes, por 27 anos. Então, eu sou um consultor, a minha principal coisa é ser consultor. Depois de ser consultor na Accenture, que eu já queria sair, deixar de ser consultor e ter uma experiência de CEO, eu fui ser CEO da Oracle no Brasil, ainda com tecnologia, mas um formato diferente. Depois eu fui presidente do Estadão, que foi uma experiência muito relevante aqui, que tem a ver com onde estamos, né? E que teve muito contato com todo o pessoal aqui da FOG, depois com o UOL. E quando eu saí do Estadão, eu montei esse formato que eu tenho hoje, que basicamente tem 4 pedaços. Um primeiro pedaço é fazer conselhos, principalmente de empresas grandes, já fiz 12 ou 13 de empresas completamente diferentes. Investir em startups, que é muito bom e é uma das coisas que eu tenho muito prazer em fazer. Eu montei um modelo em que eu invisto e tenho relação com os fundadores e com o pessoal da startup. Eu gosto dessa relação, de estar dentro e estar influenciando. Um pedaço de filantropia, onde eu sou conselheiro da Gerando Falcões já faz 10 anos, do Edu Lira, que muita gente conhece, um grande empreendedor social. Eu tenho uma pequena empresa de consultoria, que eu só faço as consultorias que eu gosto. Então, eu tenho, nesse instante do tempo, eu posso me dar ao luxo, ao prazer de só fazer os que eu gosto. De importante, eu acho que vale a pena falar que eu faço uma consultoria para o mercado publicitário, para os órgãos de regulação do mercado publicitário, tanto sempre quanto o CONAR, quanto associações ABAP, ABA. Há mais ou menos 4, 5 anos eu estou misturado em ajudar o mercado publicitário se organizar. Então, são essas 4 coisas que eu montei quando eu saí do Estadão e elas continuam funcionando hoje e me mantém ocupado e me mantém contente com as coisas que eu estou fazendo. Bem ocupado, né? Bem ocupado. Bem ocupado. Mais do que devia, muita gente me diz, inclusive a minha mulher. Silvio, para a gente começar, eu queria te pedir para fazer assim, para falar um pouquinho dessa transição da vida de executivo para a vida, principalmente, de conselheiro. O que você conta para a gente? O que você acha, assim? Como foi o seu debut? Né, o seu começo nos conselhos, se essa foi a tua experiência mais marcante ou se você tem alguma outra que você queira contar uma história aqui pra gente. Eu decidi fazer essa transição. Quando eu estava saindo do Estadão, eu tomei essa decisão de sair, fiquei lá durante 3 meses. Então, quando você está nessas transições, eu sempre recomendo quem está nas transições, pense mais aberto. Eu falei assim, eu quero fazer outra coisa e não quero fazer uma coisa concentrada. E uma das coisas é conselho. E uma das coisas que acontece no mundo é que quem decide pelos conselhos, mais os headhunters, tem uma percepção assim meio fechada que quer encontrar pessoas que já têm experiência
E eu acho que está errado. Muitas vezes, pessoas que não têm essa experiência agregam muito de estar dentro dos conselhos. Mas eu decidi fazer e tive a grande satisfação de ter o meu primeiro conselho foi o Grupo Algar, que é um grupo familiar de Uberlândia, um grupo familiar desses muito aconchegantes e muito afetuosos, que eu tinha já uma relação com eles, porque tinha sido consultor e eles tinham sido meus clientes na Oracle, e, de uma maneira, eles me convidaram para fazer parte do conselho. Primeiro, para participar de algumas reuniões e depois fazer parte do conselho. E eu conto uma pequena história que é muito interessante de como é que eles funcionam, que é muito diferente de como os conselhos funcionam. Eu já conheciam, mas eles faziam um dia de onboard para as pessoas que saíam no conselho. E tinha lá o diretor de governança e com uma agenda muito bem organizada ali para me receber. E no meio da agenda tinha o almoço na casa do patriarca, que era quem fundou, o Dr. Luiz Alberto Garcia, para almoçar com ele. Então, todo mundo estava esperando ele chegar, a gente fazer um almoço de trabalho. Ele chegou numa determinada hora e falou assim: "Ô, Genesini, vamos embora", assim que ele me chamava. E aí ele me levou para a casa dele. E o diretor falou: "Ô, doutor Luiz, você devolve o Genesini às 2h da tarde. Ele falou assim: "O Teru, que chamava, nós não vamos fazer esse negócio assim devagar. Ele volta a hora que a gente terminar." E eu fui para a casa dele, e aí era almoçar o almoço, que ele ia almoçar naquele dia, com a esposa dele sentada na mesa, com o filho dele sentado na mesa, que hoje é o presidente do Conselho de Administração, com a esposa, e nós ficamos falando da vida. Então, era uma maneira de você fazer um onboard que tinha essa relação típica de empresas que são familiares e que estão fora de São Paulo. Depois nós tomamos café, nós tomamos um licor. Então, esse tipo de... Eu fiquei 8 anos no Conselho da Algar. É muito difícil você encontrar. Então, eu nunca esqueço dessa maneira. Nunca ninguém mais nos 13, 14 conselhos que eu participei me recebeu dessa maneira. Ô Silvio, esse ponto que você está trazendo, ele é super interessante, porque assim, hoje muito se fala na questão das relações pessoais, na diferença que as relações humanas fazem, inclusive para realmente as empresas e as decisões colegiadas trazerem aspectos que reflitam realmente nas pessoas para a companhia, né? Você nunca mais teve uma experiência como essa que você está contando, que me parece uma experiência super interessante, porque principalmente numa companhia familiar, a empresa é a casa e a casa é a empresa, né? Tem aquele DNA. Mas vocês não discutem mais isso? Você não vê isso sendo discutido em como trazer essas experiências para o dia a dia da governança? Carol, muito pouco. Eu diria que em outros conselhos a gente teve boas relações também, e eu sempre defendi, e nem todo mundo concorda, que você precisa ser amigo quando você principalmente está num colegiado, que construir amizade, ter relações fora daquele instante ali é uma coisa positiva. Tem gente que desconfia se você é amigo, você perde a independência. Eu acho justo ao contrário. Quando você é amigo, você pode manter a independência, mas você tem uma conexão. Então, eu já vivi conselhos em que os meus conselheiros eram amigos e tinham uma relação forte. Já vivi conselhos que a relação era muito distante e até conflitante. Então, eu vivi todas as combinações. Mas eu acredito exatamente como você. Eu acho que para funcionar como um colegiado, e os conselhos são tipicamente colegiados, você ter relação, você ter conexão, você falar de outras coisas fora do instante que você está tomando decisões difíceis dentro do conselho, faz total diferença, cria confiança. A criação da confiança faz com que você não precise votar o tempo inteiro, você não precise pôr o conflito na frente de tentar uma convergência.
ou um consenso. Então, eu recomendaria muito que os conselhos tentassem fazer essa conexão, que nem sempre ela acontece. Às vezes, as relações são frias dentro dos conselhos. E DR? Tem? Tem DR. Já teve? Teve, total. Tem DR quando você tem diferenças, e principalmente tem diferença entre os acionistas. Você tem pessoas ali que chamam, às vezes no próprio conselho, às vezes fora, e querem, vamos dizer, discutir decisões, discutir a sua posição. E o conselho tem que necessariamente respeitar que tem posições divergentes. E a existência de posições divergentes dentro dos conselhos é muito boa, né? E os presidentes dos conselhos não têm que matar a divergência. A divergência, e principalmente no mundo atual, que tem muita incerteza, tem muita disrupção, tem muitas decisões estratégicas que você precisa tomar, você precisa fazer com que a divergência apareça de uma maneira positiva, apareça, vamos dizer, para olhar para outras direções. E muitas vezes, quando aparece em determinadas situações, principalmente quando existe controle das empresas, algo pré-preparado, quase que pronto. É importante desconfiar, é importante fazer a pergunta, é importante falar se já pensou em outras alternativas. E isso, Carol, acontece pouco dentro dos conselhos. Ele deveria acontecer mais, essa discussão de alternativas. É só isso que nós temos. Não deveríamos pensar em outras coisas, e isso nem sempre acontece, nem sempre é possível. E você acha que isso é uma característica local do Brasil, ou do latino, que é afável, tem essa coisa, né, do calor e tal, e às vezes, pelo menos eu vejo o americano, muitas vezes ele é mais direto. Tá tudo bem se a gente não concordar. Lógico que desde que a gente respeite eticamente a posição do outro. Você acha que isso é uma característica local ou você vê isso lá fora também? Eu acho que é generalizado, mas o latino tem essa característica, os brasileiros têm essas características, e acho que os latino-americanos têm também, de sofrer um pouco quando tem que ser contrário e dizer coisas porque parece que não está se comportando da maneira como deveria fazer. E é ruim, porque você fala, eu sou diferente aqui. E ser diferente, muitas vezes, é bom. Nós temos uma característica que é esse tipo que o brasileiro, vamos dizer, é considerado afetivo, afetuoso, e muitas vezes não se vê em condições de divergir. E divergir é importante. E, às vezes, quando tem condição de divergir, às vezes fica um pouco mais agressivo do que devia, porque não está acostumado a dizer coisas diferentes de uma maneira, vamos dizer, normal, e de uma maneira como se fosse uma conversa. E de uma maneira mesmo que, no final, a decisão do colegiado não seja uma decisão que é a dele, está tudo bem, porque é típico do colegiado ter decisões, vamos dizer, que nem sempre todo mundo concorda. Embora tentar a convergência e tentar não o consenso é uma coisa importante para os colegiados para poder fazer, porque você sai, vamos dizer, alinhado com o que foi decidido. Mas certamente tem isso que você falou. Silvio, quero aproveitar aqui a tua vasta experiência em mídia e tecnologia, começando pela tecnologia, que é um tema que hoje perpassa todos os boards, ou a maioria deles. Eu quero te perguntar assim, como que os conselhos e os conselheiros podem influenciar na revolução digital, na transformação digital, enfim. Qual que é o papel do conselho? A gente sabe que o papel do time executivo, né, é um papel de ficar ali no dia a dia. Mas e o conselho? Onde o conselho entra nisso? O que a gente faz com governança tecnológica hoje em dia? Hoje, e como poderia ser melhor? Então, essa é uma questão, talvez a principal, vamos dizer, mais importante e mais mal resolvida de como os conselhos funcionam. Porque o digital,
e se a gente colocar a inteligência artificial no meio, virou alguma coisa que é absolutamente core. Não dá para você ter estratégia, não dá para você criar produtos, não dá para você ter bons resultados sem que você tenha, vamos dizer, essa discussão da tecnologia. E todo mundo diz, toda empresa virou empresa de software, agora provavelmente todo mundo vai dizer toda empresa virou empresa de inteligência artificial. Então, quem tem que discutir? Tem que discutir todo mundo, discute a gestão e discute o conselho. Agora, você olha quando isso chega no conselho. Às vezes chega por um comitê. Então, os conselhos, às vezes, têm comitê de digital e comitê de inovação, que tem pessoas ali que têm mais conhecimento e chegam para um conselho. E como é que são os conselhos hoje? Eles são múltiplos e com muitas competências, que foi uma evolução super positiva dos conselhos que você viveu. O conselho, lá atrás, tinha o ex-CEO que sabia de finanças e sabia um pouco de governança e das coisas de B3 e CVM. Depois, agora, não mais. Agora tem pessoas de pessoas, tem pessoas de mercado, tem pessoas que sabem o comportamento do consumidor e tem pessoas digitais. Sobe para um conselho muito heterodoxo. Então, como você faz hoje para esse conselho heterodoxo decidir sobre questões complicadas e com fundamentos técnicos complicados? Hoje não funciona. Porque, minimamente, o que você teria que dizer? Todos os 5, 7 ou 9 pessoas do conselho que estão lá deveriam ter um treinamento sobre o digital e sobre a inteligência artificial mínima para que eles pudessem saber o que eles estão decidindo. Não tem. Se olhar, não chegou nesse nível, não tem uma estrutura para fazer e mesmo assim leva tempo. Então, quando o conselho vai decidir, ele decide de uma maneira imperfeita hoje. Esse é um grande problema, porque vem a pessoa de tecnologia, às vezes vem o conselheiro especialista, às vezes vem a pessoa do comitê e faz uma recomendação cheia de questões que são tecnicamente complicadas. Então, você pega cibersegurança, que hoje todo mundo está sujeito a ter um problema de cibersegurança, e teve muitos aqui no Brasil. Decide de maneira imperfeita, decide aqui por uma recomendação e muitas vezes decide errado. Vamos pegar, por exemplo, governança de IA. IA entra nas organizações, está todo mundo usando, desgovernado. Totalmente desgovernado, porque você não sabe se você está perdendo o seu dado, se o dado está sendo usado por terceiro, toda a questão de propriedade dos dados e de governança. Muito pouca gente aqui, e mesmo quem escreve uma governança, no fundo, não consegue implementar. Você fala assim, Carol, pare de usar o GPT, não faz mais pergunta, ou não põe informações da empresa. Então, nós estamos numa situação em que decidir sobre toda essa camada de tecnologia, o Conselho não está preparado para isso e, regra geral, está decidindo com base ou numa intuição ou numa recomendação de quem conhece. Ou do GPT. Ou do GPT. Ou vai lá e pergunta, posso decidir isso? Então, faz aqui. Então, a gente temos um problema que não vai se resolver a curto prazo e que eu não vejo os conselhos preocupados com relação a isso. E o tempo que vai para o conselho para decidir isso é muito pequeno. Normalmente é alguma coisa em meia hora, 45 minutos que tem que discutir. Tranquilo, a revolução digital em 30 minutos chega aqui. Em 30 minutos chega aqui. Então, é um problema. Então, esse talvez seja um dos problemas principais que os conselhos têm hoje de como é que eles decidem em tecnologia. Eu ouvi de uma pessoa, não consigo falar o nome da empresa, a pessoa estava no conselho e falou assim, essa é uma empresa de tecnologia. Então, no conselho tem uma pessoa que conhece tecnologia, eu, e na gestão tem 2 pessoas que conhecem tecnologia. Essas 2. Não pode. Então, está desconectado. Aí fala, dá para tirar os outros lá? Talvez não dê para tirar, porque eles estão ocupando competências importantes para o conselho. E como é que você faz?
Não faz. Você precisava pensar uma outra estrutura que tratasse disso de outra maneira, que é a minha principal defesa. Então, os conselhos hoje não têm estrutura para tocar tudo que ele tem responsabilidade para fazer, todas as responsabilidades que foram atribuídas a ele. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos. Agora, eu queria fazer um exercício com você. A gente entrou num conselho novo, tá? E a gente quer levar a sério esse tema de governança tecnológica, governança de IA. Lembrando que... eu chamo de governança tecnológica porque, assim, vai envolver de segurança cibernética, proteção de dados, né? A gente tem vários casos aí em discussão, até 2 aplicativos de comidas que estão discutindo isso, mas tantos outros casos. Como que a gente faz nesse nosso conselho, com a estrutura que tem hoje, e depois a gente vai falar do futuro, mas como a gente faz hoje para aconselhar essa empresa que a gente está entrando, os acionistas estão muito bem intencionados em tratar esse tema e levar a sério? Bom, o que eu faria? E é imperfeito, porque, na verdade, eu destruiria, eu jogaria uma bomba no conselho como ele é hoje. Eu não acho que ele resolve, mas considerando como ele é hoje e como ele funciona, o que eu faria? Eu pegaria o conselho inteiro, mas a parte da diretoria que não tem tanto conhecimento e faria uma imersão nas questões tecnológicas, recentes. Então, não só o que nós já fizemos de transformação digital nos últimos anos, o que funcionou, o que não funcionou ali, métodos ágeis, etc. Toda a questão de cybersecurity, de proteção de dados, que você falou corretamente, que hoje nós tratamos muito superficialmente, e inteligência artificial. A inteligência artificial é uma mudança exponencial, como poucas houveram no mundo. Houveram a internet, o smartphone. Então, nós não estamos falando de uma pequena mudança. Nós estamos falando de uma mudança absolutamente radical. Então, eu levaria todo mundo, vamos dizer, para uma imersão com tempo dedicado, que uma das grandes coisas que eu falo do Conselho é que o Conselho dedica pouco tempo. E é assim, porque muitos conselheiros têm 4, 5 conselhos. Então, o tempo é insuficiente, e eu não estou aqui sugerindo que a gente aumente o tempo aqui, que vão me matar, vamos dizer, porque muita gente já acha que gasta tempo demais com coisa aqui. Mas o fato é que, se você tem a responsabilidade, você tem que ir para um nível de conhecimento e de imersão e de tudo, e depois de testes, e de gente que te pergunte sobre situações específicas, traga cases, depois traga cases da empresa para fazer assim, como você decidiria essa situação. No fundo, o conselho acaba se envolvendo muito e com muita, quando acontece, por exemplo, uma invasão. Aí acontece uma invasão, alguém pede um resgate, aí vai todo mundo para o conselho, paga ou não paga o de resgate. Aí fala assim, precisa pagar, não precisa pagar, estamos protegidos, não precisa ser protegido. Aí é uma decisão a posterior, que só o conselho pode decidir. Aí ele pede, vamos dizer, a opinião de muita gente, como se fosse peritos para poder decidir sobre a opinião de terceiros. Então, eu estou decidindo sobre a opinião de terceiros. Não é mais suficiente você decidir sobre a opinião de terceiros. Você tem que ter um nível de... Você não precisa virar um técnico, mas precisa ter um nível de conhecimento para poder fazer. Então, esse é um dos assuntos, entre vários outros, que hoje o Conselho tem menos conhecimento do que deveria fazer. E a alternativa de ter um comitê que te vai lá e te dá todas as informações, e você, no fundo, você fica sonhando que você decidiu bem e decidiu informado, e na maior parte das vezes não é verdade. Silvio, você já viveu alguma situação de ter que pagar resgate? Eu já vivi uma situação em que nós não pagamos o resgate. Sofremos muito,
mas veio o pessoal e eu tinha informação, então eu concordava com não pagar o resgate, porque o resgate normalmente ele tem um risco de ser repetitivo. Você pode pagar uma vez, pode voltar de novo, então você tem que pagar o resgate quando o impacto efetivamente da sua operação é muito significativo. Então nós ficamos 2 ou 3 dias avaliando. Eles prometeram fazer uma intervenção no domingo. Nós fizemos todo o questionário para as pessoas do que era a proteção, o que ia acontecer, o que era a pior situação, e tomamos a decisão de não pagar o resgate. E, graças a Deus, não aconteceu nada. Quer dizer, eu não vivi nenhuma situação de pagar o resgate, mas eu sei que no Brasil muita gente já pagou. Teve gente que já pagou 2 vezes. Bom, esse tema é um tema que leva para o nosso próximo aqui, que é falar de outros temas complicados que são da mídia, né? Como que a mídia, né? Nessa era da informação, os conselhos, cada vez mais, eles têm que lidar com o que vem de fora, fazer também gestão de crises, né? Uma operação como essa, empresa A ou empresa B pagam resgate, não pagam resgate, tiveram os dados sequestrados ou não. Já fazendo a ponte, então, para esse outro setor que você é super especialista, mídia. Como lidar com gestão de crise no conselho? Tem algum episódio que você possa contar para nós, ou pelo menos em tese, como terminou, como começou e como terminou? Por que eu te faço essa ponte, Silvio, te trago para esse tema da crise? Porque eu também acho que os conselhos não estão dando tanta atenção para esse tema chamado comunicação e como se precaver antes que aconteça algum tipo de crise. E aí? Primeiro, a sua estrutura e você ter um comitê de crise e saber que hoje é uma ilusão achar que não vai vazar e que você não vai ter uma situação que você vai ter que lidar com a mídia e vai lidar com coisa. É absolutamente impossível você não fazer. Então, o que os bons conselhos fazem, tem comitê de crise, tem auxílio no tratamento com a mídia. Mas, de uma maneira geral, muito defensivo. Defensivo do tipo, eu não quero assumir, eu não quero dizer e eu não quero parecer vulnerável. E aí é ruim, porque cria uma desconfiança, porque você está contando uma coisa que é interna e que as pessoas sabem e que os seus colaboradores não acreditam e os seus clientes não acreditam. E sempre acham que é uma outra coisa, que você está contando só a história oficial. Então, a gente viu aqui nas crises recentes aí de inconsistências contábeis, fraudes. Nós tivemos, eu vivi quando eu estava no Estadão, que é uma história muito interessante, quando o Abílio Diniz decidiu que ele não queria entregar o Pão de Açúcar de volta para o francês. Tentou com o BNDES, todo mundo achava que ele estava descumprindo um contrato. E que, embora ele tivesse uma boa intenção de criar alguma coisa lá e se juntar com o Carrefour na época, ele estava descumprindo o contrato. Ele foi até um determinado limite, que aí não deu, e aí ele pediu para ir lá no Estadão, eu era o presidente do Estadão, junto com o diretor de redação, para explicar por que ele tinha feito isso. Então, ele estava fazendo o que em inglês o pessoal chama de damage control. E, obviamente, como os jornalistas são corretamente desconfiados, os jornalistas faziam perguntas que, no final, diziam assim, mas você não estava descumprindo um contrato? E ele não tinha como não dizer que não estava descumprindo um contrato. Ele ficou 4 horas explicando porque ele tinha uma boa intenção. Mas uma boa intenção não justifica você descumprir um contrato. Mais um motivo pelo qual esse tema de lidar com comunicação, mídia e a sua exposição
enquanto companhia, fazem toda a diferença. Lógico que o raiz do financeiro é bastante importante, mas a gente tem 2 temas aqui que vão mudar tudo, que é tecnologia e mídia. Você falou na mediação, eu quero deixar dica para quem está nos assistindo, para olhar nas redes a palhinha que o William Ury, que foi o mediador desse caso, nos deu aqui, nos agraciou no Conselho dos Conselhos sobre a importância de um conselho diverso. Silvio, vamos falar de mídia? Conta pra gente como os conselhos assim, se você puder dar um apanhado geral sobre os conselhos da mídia, que eu sei que você tem experiência tanto quanto executivo, como quanto acionista, enfim, você é uma pessoa... o conselho dos conselhos da mídia, digamos assim. E também, como lidar com esses casos de liberdade de expressão hoje? Se chegam no conselho, por exemplo, teve o caso do Jimmy Kimmel que foi suspenso lá da ABC. Isso chega no conselho? Você viveu alguma situação? Conta pra gente o que você acha de conselhos, governança e mídia. Não, chega no conselho, necessariamente. Essa é uma decisão que tem que ser uma decisão de conselho, porque é uma decisão, muitas vezes, sem uma solução boa. Você vai escolher o caminho que você pede menos. A história de Jimmy Kimmel vem de uma Disney, um Bob Iger que já tinha uma diferença anterior ali com o governador republicano da Flórida, anteriormente, quando ele resolveu não deixar ter educação de gênero até uma determinada idade nas escolas da Flórida, nem falar de transexuais e todas essas coisas. E o Bob Iger não estava o antecessor dele, que depois tiveram que trocar. Ele decidiu não se posicionar. Essa é uma coisa muito interessante. E uma grande leva de colaboradores dos parques de Orlando foram lá e se revoltaram e disseram que a Disney tinha que se posicionar. Então, isso acontece, esse tipo de reação, mais nos Estados Unidos, mas virá para cá também. E aí ele se posicionou e começou a brigar de uma maneira inadequada naquele tempo com o governador. Quando o Bob Iger voltou, de novo voltando, ele foi lá fazer um acerto com o governador. Então é uma volta aqui que a decisão dele de tirar, numa situação que a gente sabe como os Estados Unidos hoje vive, que é muito difícil você contrariar o governo federal e o Trump, e a primeira reação dele e das afiliadas, que os cabos têm afiliados lá nos Estados Unidos e dependiam de uma aprovação do FCC, foi de tirar o Jimmy Kimmel. E que ele se arrependeu logo depois. E voltou. E voltou num nível de audiência muito alta. Então, essa questão levou o nível de audiência desses programas de final de noite nos Estados Unidos, que estão cada vez menos lucrativos e tem um problema não só de política, mas vai ter um problema de política cada vez maior. Uhum. Então, a mídia... Eu vivi dentro do Estadão com uma jornalista muito boa, a Renata Cafado, que está lá até hoje, quando ligaram para a redação dizendo que tinham a versão do Enem e que tinham roubado. E que eles fizeram uma investigação, foram atrás, e o ministro da Educação, naquela época, pediu para não divulgar. Quando eles já tinham, ela tinha ido com coisa, tinha visto a cópia da redação, tinha memorizado algumas questões, tinha dito ao ministro as questões, o ministro foi lá, viu as questões que estavam dentro de um cofre, e nós seguramos a impressão até um determinado limite,
aonde o ministro, algo como 11 horas da noite, o jornal, como você sabe, roda a primeira versão 8, 9 horas da noite, disse sim, é a versão, e eu vou suspender e vou fazer uma coletiva amanhã às 11 horas da manhã. Então, essa é uma decisão muito relevante aqui, que você tem que ter todo mundo envolvido para poder fazer. Então, foi um final feliz, mas podia ter um final que você ia publicar contra a vontade do ministro. Então, a mídia tem que decidir determinadas coisas contra o que o poder constituído te diz para fazer. Essa é uma decisão, mas hoje tem decisões em empresas que não são mídias, que são tão complexas, né, como essa também. E vamos ter cada vez mais, porque a comunidade exige, e tem exigido cada vez mais, que as empresas se posicionem sobre situações comportamentais, sobre situações políticas, sobre situações variadas, que não necessariamente uma corporação está em condição de fazer, e um conselho está preparado para tomar essa decisão. Ô Silvio, se nós decidíssemos, então, pegar esse nosso conselho que a gente falou e montar, eu queria te pedir para comentar um pouco o modelo, o metamodelo de conselho, né? Porque a gente sabe que tem alguns países que tem um modelo dual de conselhos. Aqui no Brasil, a gente tem esse modelo de conselhos e comitês. Enfim, para quem está querendo fazer bem e se preparar para esse conselho do futuro, para essa governança do futuro, o que você recomenda? Então, destruir o conselho, como a gente conhece hoje, jogar uma bomba e pensar numa outra coisa. Nós não vamos fazer nada disso, porque, obviamente, os conselhos estão estruturados, ele tem uma posição aqui, mas imagine o que é um conselheiro, e você sabe bem em geral tem 7 ou 9, esses são os números mais... Se aparece lá, e os conselhos de administração, você tem uma responsabilidade fiduciária, que você tem uma responsabilidade de garantir que você faz um monitoramento da gestão. Não deixa a gestão fazer coisas erradas, que as demonstrações financeiras estão corretas, que não tem nada, vamos dizer, eticamente... um pedaço da governança que fala de compliance e que fala de coisas. Você tem essa obrigação. Se você olhar, você, mais um comitê de auditoria, mais auditores internacionais. Essa combinação não está funcionando. Funciona, vamos dizer, quando existe uma cultura ética. Quando não existe, você vê que ela é incapaz de... A gente tem casos no Brasil, tem casos no mundo que é incapaz de você fazer. E tem, para a gestão, um incentivo invertido, natural, que é bom. Você dizer o seguinte: você vai pagar para os gestores um bônus, quanto melhor for o resultado... Financeiro, né? Financeiro é um incentivo. Você está falando, estou fazendo um alinhamento com os acionistas. Os acionistas ganham mais, a gestão ganha mais. Só que tem um incentivo invertido. Se você não vamos dizer, o teu ambiente de controle, para falar uma coisa aqui, o seu ambiente ético a sua governança. A sua governança é vulnerável, e alguém olha para ele e fala assim: pô, estamos ganhando mais e tudo. Então, tem uma situação aqui que não está bem resolvida. Teoricamente, a tecnologia deveria resolver, porque cada vez mais tudo é registrado. Não tem nada que não seja de imposto registrado, a conta.
o fato é que ou a contabilidade virou uma ciência abstrata e complexa e qualquer coisa que a gente não consegue fazer, é que a gente muitas vezes não consegue, mas o conselheiro é responsável. Aí o conselheiro é responsável por toda a questão estratégica. Isso você pode dizer o seguinte: existe alguma indústria, por mais, vamos dizer, estruturada que seja, mais protegida que seja, que escapou da disrupção, não pode ser disruptada? Não existe mais. Não existe mais. As que não fizeram isso, não existe mais. Você pode imaginar qualquer uma, não tem, porque, vamos dizer, a quantidade de invenção que vem com a tecnologia mais IA é tão grande que não tem. Então, um exemplo recente que eu li recentemente, que uma das empresas que com boa governança, se alguma hora vai perguntar empresas com boas governanças, eu sei, no Brasil, é a Raia Drogasil, RD, que virou RD Saúde. Aí tinha um artigo dizendo assim, que uma da disrupção que ela estava tendo era que tem uma margem maior nos produtos que eles chamam de HPC, que é higiene e cosméticos, esqueci o que é o P, que são aqueles que ficam de fora e que você vai Perfumaria. lá... Perfumaria, boa, obrigado. Essa eu conheço bem. Essa aí, perfumaria. O que está acontecendo? Da onde veio a disrupção? Do e-commerce. Então, cada vez tem os mercados livres da vida, os Magalus, os Amazon, etc., estão vendendo. E são produtos que, se você gosta de um determinado produto, que você compra repetidamente, você vai no e-commerce, você vê o preço está bom, eles te entregam um dia depois, às vezes no mesmo dia, a logística melhorou muito, então concorre com... E aí é uma disrupção. Você tem que reagir com relação a isso. Como é que você está fazendo? Você vira um centro de saúde, e aí você vai dar... É mais do que só uma farmácia. Teoricamente, tem tanta farmácia no Brasil que farmácia não devia ser disruptada. A gente é um comprador, assim... Gosta de um remedinho. A gente gosta de um remédio. Isso aí, compra bastante remédio. Então, o conselheiro tem essa responsabilidade de olhar e falar assim, daqui 1, 2 anos, qual que é a ameaça de disrupção que a gente vai ter? Vai ter alguma, e nós temos que fazer. É complexo, na maior parte das indústrias é complexo. Você tem a responsabilidade também de falar que você é uma empresa que está contribuindo com a comunidade. Essa é uma expectativa que teve dos últimos tempos. A gente veio ali de missão, visão, valores e tal, que era boring, chato, aquelas coisas aqui, e viramos todo mundo de propósito. Então, todo mundo tem um propósito. O propósito, o que aconteceu agora? Ele foi disruptado, ele foi desacreditado. Se falou tanto de propósito, quando se repete muito uma palavra... Que ficou despropositado. Não tem propósito. O propósito ficou sem propósito. Teve tanto exageros do tipo WeWork, no tempo antigo, lá do antigo, que ele dizia que o propósito do WeWork era elevar a consciência do mundo. Bom, isso podia ser... Era esse o propósito, parece incrível. Tem um documentário do WeWork, vou deixar a dica, mas eu não sabia dessa. Era. Isso aqui podia ser para uma igreja. Se fosse uma igreja, alguém que era um escritório compartilhado, você podia dizer assim, o meu propósito é melhorar as condições de trabalho. Elevar a consciência do mundo. Elevar a consciência do mundo era uma igreja. E acho que a esposa dele tinha uma igreja, uma coisa parecida. Então, ficou que todo mundo... Eu tenho propósito, aí as pessoas precisam ter propósito. E ficava numa frase vazia, porque não passava disso e não descia. Mas... E agora tem todo o refluxo vindo, vamos dizer, principalmente da direita do mundo, contra o ESG, contra a diversidade. Mas você tem que se posicionar. Você quer ser isso, você quer ser aquilo. Não se posicionar não dá para ser.
Inclusive, determinados relatórios, relatório de sustentabilidade a partir do ano que vem, eu sempre esqueço os numerozinhos, IFRS 1 e 2. É isso, é isso, tá certo. Tá certo. Então, a Carol me ajuda aqui. Torna mais... o mundo está indo para o outro lado, nós estamos indo para esse lado. O que eu vou fazer? O clima é bom ou o clima é ruim? Então, você tem que tomar uma decisão. Eu não estou aqui defendendo, eu tenho uma opinião. Mas é mais importante que a minha opinião, a organização e o conselho têm que ser responsáveis por essa opinião, para fazer os relatórios de sustentabilidade terem conteúdo. O que aconteceu? Os relatórios de sustentabilidade viraram uma peça de ficção. A grande maioria deles, com raras exceções, tem boas exceções. Tem algum bom para citar? O Suzano. Suzano. Eu gosto da Suzano. Tá. A Suzano fez 2020, eu o relatório da Suzano, como é que chama? ODS, Objetivo... Do Desenvolvimento Sustentável. Sustentável. Carol, eu preciso fazer sempre com você, que você bom. me ajuda com os nomes da ONU. E ao invés de usar ESG, que eu particularmente não gosto da sigla, é uma sigla antiga porque junta ambiente com social e com governança, que são coisas assim, não são totalmente misturáveis, mas pegou, ela falou assim, eu tenho dois estágios, duas coisas que eu tenho que me preocupar, planeta, e porque é papel, então claramente tem impacto de contaminação, e pessoas dentro da organização, pessoas fora da organização. Simplesinho. Para mim, se olha o relatório do último ano, o relatório do último ano é muito coerente. Então, dá para fazer bem, mas se você olhar, vamos dizer, todo mundo tem um relatório, o relatório é uma ficção. Então, o que acontece aqui? Por que eu estou dizendo isso? Tem mais coisas que o cybersecurity, tecnologia... É impossível. Você tendo uma reunião por mês, às vezes tem 2 reuniões por mês, alguns comitês, você ter um nível de informação e um nível de dedicação de tempo que você possa tomar essa decisão. E para a comunidade, para os reguladores, quem é o chefe da gestão? O conselho. É o conselho. Se você é chefe da gestão... E se você responde para os acionistas, e você, quando tem acionistas minoritários, tem uma responsabilidade com relação aos acionistas minoritários, você tem que fazer essas coisas. Só que o conselho é difícil, faz parcialmente. Você recebe os documentos 3, 4 dias antes, quando recebe. Os documentos normalmente são documentos muito prolixos, assim, discute pouco tempo de discussão e, olhando assim, a sua responsabilidade conjunta, que é grande, não está fazendo. Então, o que é? Eu sou... Aqui é um radical de centro, como dizia um amigo meu. Radical de centro, adorei. Radical de centro. Eu Ótimo. sou um radical de centro. Eu acho que você tem que, ou dual, como você falou, alguém cuida de estratégia, alguém cuida de operação aqui, mas eu acho que precisa ter outro, a gente precisa começar a pensar, se a gente quer ter uma entidade entre os acionistas e a gestão, essa entidade que existe hoje é insuficiente. Ela melhorou muito do ponto de vista de que tem mais mulheres, mais competências distintas, mais diversidade para tratar os assuntos aqui, mas ela não melhorou do ponto de vista dos temas que ela está tratando e do resultado que ela está dando. Então, se você tivesse que dar uma nota para os conselhos na média hoje, a nota deveria ser baixa, minha opinião. Deveria ser baixa. Eu participei mais ou menos de 13 conselhos, fui reduzindo aqui, hoje só estou em 3, mas já deveria ser baixa. Oficialmente, mas o Silvio é conselheiro de muita gente, de muitas empresas, mesmo com essa coisa de não participar formalmente. Fecha parênteses. Isso. Então, eu vamos dizer, quando eu posso colaborar, BCG e outras coisas,
eu colaboro. Mas eu tenho essa opinião. A gente precisa repensar os conselhos, vamos dizer, não com melhorias incrementais, mas com melhorias muito mais significativas do ponto de vista do que ele deveria ser no futuro. Então, a gente tem um desafio, mas uma oportunidade. Eu vou voltar para o tema já indo para os conselhos do futuro, mas também, quando você fala em desconstruir o que existe, eu estou lendo também como uma oportunidade para as empresas que não necessariamente têm obrigação de ter conselho e ainda não montaram esses conselhos. Eu acho que você falou uma coisa, o mundo mudou. E mudou muito rapidamente, muito aceleradamente. E mudou em dois sentidos principais. Hoje, as pessoas que são os seus clientes, mesmo que se você seja uma empresa B2B, você tem o cliente do seu cliente, que depois é o cliente. A atitude, a relação com as empresas, o que eles querem comprar, a maneira como eles querem viver é completamente diferente do que era tempo atrás. Então, você tem um consumidor e com uma expectativa com relação às companhias muito diferente do que já foi. Então, essa é uma mudança. A outra mudança é a mudança tecnológica. A mudança tecnológica possibilitou que a disrupção viesse em todos os setores. Então, você olha e fala assim, cara, o mundo mudou. Se você hoje está ganhando dinheiro, está gerando caixa, está entregando resultado, não tem garantia nenhuma que daqui 1 ano, 2 anos você precisa fazer. Então, você precisa trazer gente que te ajude a pensar qual é esse futuro. Se você precisa ainda trazer gente que te ajude a pensar, vamos dizer, se as suas demonstrações financeiras estão ok, se não tem problema no que você está entregando ali, também tudo bem, mas principalmente para você preparar a sua empresa para o futuro. Então, a sua empresa no futuro, ela vai ser completamente diferente e num nível acelerado do que ela é hoje. Então, se ela ficar parada, certo? Ela vai, na melhor das hipóteses, ficar ali sem relevância. Se você quer crescer, se você quer ser importante, você precisa trazer gente que te ajude, uma combinação de gente. E precisa pensar num formato que realmente trate dos assuntos que são mais relevantes e não dos detalhes. Então, esse é o argumento para ter. Eu se fosse um dono único de qualquer operação, eu teria junto comigo ali 4, 5, 6 pessoas diferentes aqui que me ajudariam a pensar e a implementar o futuro. Sim, eu também teria. Silvio, só antes da gente ir para o bloco final, eu queria te perguntar, tem alguma coisa hoje, no modelo atual dos conselhos de administração, que a gente consiga fazer como conselheiros e conselheiras para implementar um pouco essa mudança? O que eu quero dizer? Assim, a gente sabe que a pressão do resultado financeiro ou a remuneração dos executivos, ela vem e tem uma questão relacionada a conflitos de interesses aí que precisa vir à tona, né? A gente tem uma preocupação muito grande em conselhos com a questão de compliance. A gente sabe que não dá para deixar morrer essa agenda ESG, porque os ODS são importantes. Então, assim, sentado num conselho super rígido, que é o contrário do que a gente acabou de falar da companhia que está colocando. Como é que você mentoraria essa pessoa a trazer esses temas de uma forma que ela não fosse simplesmente suspensa do conselho? O conselho é sempre um colegiado e depende muito do que nós estamos falando. Você tem conselhos familiares, onde tem um dono claro e não tem minoritário. Tem conselhos familiares que já têm ou fundos ou minoritários, e tem conselhos de empresas abertas, só para pegar 3 situações diferentes, que tem uma quantidade de minoritários com ou sem controlador. A situação de não ter controlador no Brasil é muito pouca, praticamente não tem
tem mais fora. Então, depende muito como é que você... O tipo de influência que eu acho que precisa ter e que eu tento ter é que as empresas precisam ter uma posição que entendam que nós vamos viver progressivamente, independente desses altos e baixos existentes e esses refluxos, um capitalismo de valor compartilhado. Eu acredito nisso e digo isso. E respeito quem acha que não, que a gente não tem que fazer. Então, eu sempre digo, o passado teve exagero, o que a gente fingia que fazia, mas não fazia, e aí nos complica, mas a gente tem que enxergar um futuro que seja um futuro que não seja um futuro radical. Uma parte que mudou toda essa questão do posicionamento foi que a gente foi lá e falou assim, eu vou matar a meritocracia para dar benefício da inclusão. Então, aí você perde todo o argumento. Por que você perde o argumento? Porque as empresas no sistema capitalista não têm uma ética desinteressada, nem podem ter. A ética das empresas é uma ética interessada. Por que ela é interessada? Porque ela tem que produzir lucro. Se ela não produzir lucro, e não produzir lucro num tamanho suficiente, ela morre e ela não existe no sistema capitalista. Então, ela é interessada. Ela vai fazer coisas, vamos dizer, que estão dentro do interesse delas. E muitas vezes, a comunidade, o pessoal mais radical, mais woke, mais xiita, tal, dizia que você precisava ser 100% desinteressado. Seu propósito era só melhorar o mundo. Propósito do work. Levar a consciência do mundo e não pode. Então, tem um exagero. A ética é interessada. E essa é a parte do capitalismo. E que eu acredito. Nessa parte, tem um espaço muito importante para você continuar trabalhando na questão da diversidade e continuar trabalhando na questão de você contribuir com a comunidade e com o capitalismo de valor compartilhado. E isso daí tem benefício do ponto de vista do negócio. Muita gente tentou medir e essas medições foram questionadas, mas mais do que medir, claramente tem benefício. O teu cliente espera isso, o teu colaborador espera isso, com raras exceções. As exceções são posições políticas mais radicais que eu acho que vão durar por um tempo. E não vão durar para sempre, na minha opinião. Então, mas essa é uma discussão e esse é o tipo de influência que você tem que ter em situações muito diferentes, dependendo de que empresa é. Mas é isso que eu acredito. A empresa ser vista como um agente de transformação. E isso não significa que ela não tem que colocar os pezinhos no lucro, os pezinhos nas pessoas, os pezinhos no propósito real, né? Ou objetivos. Vamos tratar como objetivos. E que dá para fazer isso como um agente de transformação. Não é fácil, porque você repetir o que vem sendo feito desde a Revolução Industrial acaba sendo um pouco mais fácil, porque o conforto, ele meio que acostuma. Só que esse conforto, esse banco vai acabar. O banco de sentar, né? E você deu o exemplo do banco também. Tem alguma empresa, Silvio, que você acha que está... que você pode deixar aqui de modelo que está fazendo esse trabalho? Você falou da Suzano, na parte de ESG. Tem mais alguma que você está olhando assim, do ponto de vista de governança do futuro? Pode ser internacional também. Isso, existem situações que são situações mais extremas, mas que ensinam muito. Por exemplo, uma situação extrema que ensina muito é a situação da Patagônia. Que eu acho que você conhece, porque ela precisa ser olhada por mais gente. Então, o dono da Patagônia falou, eu vou transferir todas as minhas ações para um fundo sem beneficiários, sem interesse, sem
objetivo de lucro, e o lucro vai todo para isso e usa em... Ele estava, quando eu assisti o CEO no SXSW, né? ele estava falando de que estava ajudando a salvar ou melhorar um lago na Noruega, algo desse tipo. Completamente diferente, não era nos Estados Unidos. Então, esse é um extremo que precisa ser olhado mais, porque eu acho que, como tem muita gente que fica rico, principalmente, e diz assim, olha, eu não vou deixar o nível de trabalho com filantropia aumentou muito nas pessoas que têm muito dinheiro, as pessoas mais ricas hoje, elas podem fazer mais cedo e com a própria empresa mais fortemente. Então, esse é um caminho que eu acho que é importante. Tem outro caminho que é outro que tem sucesso e que a gente está vivendo. Quando a gente pega empresas como tem o Elon Musk, é uma empresa de dono, é uma empresa muito agressiva, é uma empresa onde a meritocracia e a cultura é só baseado no nível de radical, testosterona, testosterona total, certo? Até na produção dos filhos ali, que ele tem 12 ou 13 filhos ali, e que são empresas bem-sucedidas, porque o dono toma todo o risco e presta menos atenção em todas as coisas. Então, a gente está vivendo extremos aqui. Quer dizer, eu acho que vão começar a aparecer empresas que não estão nesses extremos, e que essa, para mim, é a empresa do futuro. Vamos dizer, e que eu acho que nós todos temos a obrigação de ajudar a fazer, de trazer a inclusão e a diversidade de maneira adequada de novo, de trazer toda a preocupação com o planeta de maneira adequada de novo, e de você também colocar o lucro junto com todas essas coisas, talvez em primeiro lugar. Né, dinheiro é bom também, né, gente? Dinheiro é importante também, porque muitos dos grupos ali punham todos os benefícios. Eu vou ajudar o meu cliente, eu vou ajudar a comunidade, eu vou ajudar a coisa, e lucro em último lugar. Aí você inverteu completamente como é que o sistema capitalista funciona. Então, nós estamos vivendo essa situação e esse desafio. Esse é o que eu gosto dele. Eu não tenho nenhum problema com ele, não. Eu gosto do desafio. Tempos interessantes, né? Tempos muito interessantes. Silvio, para a gente terminar, nós temos um bloco aqui que se chama Te Dou um Conselho. No bloco Te Dou um Conselho, a gente pede para o entrevistado falar de filmes, livros, músicas, viagens. O que você recomenda para quem está nos assistindo ou nos ouvindo para essa pessoa ter repertório? Pode ser mais de uma coisa. Pode ser mais uma coisa. Eu vou falar de filmes e livros e viagens. Eu acho que hoje é mais óbvio para onde você vai. Você vai para a China, você vai para onde você vai. Aqui todo mundo está indo buscar. Não viaja no destino. No destino ali, e a China certamente é uma coisa aqui. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes para executivos fazer hoje é ter uma relação direta com startups. Então, para mim, onde eu aprendi mais nos últimos tempos? E eu sou uma pessoa generalista e que tenho prazer quando eu estou aprendendo. Se eu estou repetindo as mesmas coisas, em conselho às vezes eu repito quando eu estou em comitê de auditoria, eu começo a ficar entediado. Com startups. Com startups eu aprendo muito e eu tenho startups, já tive aí as que saíram em várias áreas aqui, mas hoje eu tenho em educação, em mídia, em imobiliária, em saúde. Tenho várias aqui e aprendo muito, porque ali é onde você põe tecnologia em alguém que está tentando fazer alguma coisa que não existia antes e que quer
vamos dizer, alguma hora vender para alguém grande ou competir com alguém grande. Então, eu recomendo muito que não só você ponha o dinheiro, mas que você tenha uma conexão com os fundadores e participe da vida das startups. Esse, para mim, é a coisa que recomendo para todo mundo. Não precisa escolher muito. Se puder fazer o investimento, se não oferece só o seu trabalho, mas eu acho que sempre tem um pequeno investimento ali, você põe skin in the game e é bom. Do ponto de vista de filmes e séries, eu recomendo 3 recentemente aqui, que são mais recentes. Acho que muita gente viu, foi o Succession. O Succession é um exagero, mas mostra muito quando você tem um processo de disfuncionalidade nas relações. E que foi muito, muito bem feito. O segundo, que você faz de uma maneira indireta, é o Severance, da Apple, onde você bom. Tem o que acontece em situações onde o ambiente de trabalho e a cultura e as relações hierárquicas e tudo aí, e a separação entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Que foi exatamente o contrário do que o seu primeiro conselho fez, né? Exatamente. Vem para dentro de casa. E vem para dentro de casa. Para mim, você não fazer a separação e ter amigos e ter conexão é onde funciona, não adianta. Como você trabalha, vamos dizer, eu ouvi recentemente qual que é o turno de trabalho na China, 9-9-6, das 9 às 9, 6 dias por semana. Nós não fazemos isso, mas a gente vai para casa e vê o e-mail, vamos dizer, no sábado, no domingo, etc. Aqui, então não dá para... Então, Severance é a história no limite, muito bem contada, na minha opinião. Acho que é a melhor série dos últimos tempos. Que vale muito a pena ver. E é outro, que é um filme, é o Oppenheimer. O Oppenheimer é como você cria um time para produzir alguma coisa, que depois o Oppenheimer se arrependeu, como todo mundo sabe, lá, e foi dizer para o presidente que ele tinha as mãos sujas de sangue, e o presidente falou, não, as mãos são minhas, porque eu que mandei jogar, essas mãos não, mas ele não era o melhor físico, mas ele era o melhor líder. E como ele tocou um projeto que, vamos dizer, os Estados Unidos e os aliados não teriam ganho se ele não tivesse, independente de o que a bomba fez ou não fez. Esse de filmes. E de livros, eu recomendo 2 livros mais recentes. A biografia do Elon Musk. E por quê? Porque o Elon Musk é uma situação, vamos dizer, limite de como é o executivo hoje. E tem algumas coisas do que ele faz que, sem os exageros dele, são importantes. Então, a execução ficou tão ou mais importante do que você tem a visão. Você tem uma visão e quer fazer alguma coisa nova, e se não executa bem, você não consegue fazer. Então, o que ele fez quando a Tesla prometeu que ela ia soltar numa determinada fábrica 5.000 carros por semana? E estava lá no 2.000, 3.000, ele foi lá e passou 4 meses que ele não saía. Ele dormia no escritório, dormia debaixo da cama, ia para cada pedaço da linha de montagem, chegou num pedaço que tinha um robô, ele falou, tira o robô, que o robô está atrasando, faz manual. E ele só saiu de lá quando ele fez os 5.000. Ele tem também com a SpaceX, quando ele vai lá e fala assim, esse material que nós estamos aqui pondo na cauda do foguete está errado, vamos pôr outro material. Mas todo mundo dizia, mas esse material não vai funcionar, não vai... E ele estava lá até... Então, a execução é muito importante, e várias coisas que ele faz nas empresas dele, eu estou tirando as coisas que ele faz e que ele faz mal feito, é muito bom. E a outro que eu recomendo tem mais do que um livro, mas eu gosto de um que chama Power Failure, sobre a GE.
Ah, sim. Sobre a GE. Como a GE veio do Jack Welch, que para nós, quando eu estava na hora, o Jack Welch era o Papa. E todo mundo repetia todos os mantras do Jack Welch. Eu e o Alexandre também. Vou deixar um abraço para ele. A gente viveu essa época. Viveu a época do Jack Welch. E como o power em inglês tem duplo sentido. Tem o sentido de eletricidade, e tem o sentido de força e de poder. Então, a história da GE, de por que a GE começou a não dar certo, vamos dizer, é uma história muito interessante de por que você vive essa disrupção. E hoje a GE são pedaços de GE que ainda tem alguma relevância, mas muito diferente da relevância que tinha naquele instante aqui. E é um aviso, porque os avisos todos vieram. E eles não foram tratados nem pela gestão, nem pela liderança e nem pelo conselho. Você é incumbente, mas não é eterno, né? E isso muda cada vez mais. E esse exemplo do Elon Musk eu achei interessante, porque ele é uma demonstração prática, Silvio, do que, ainda que você, né, quem está nos assistindo ou nos ouvindo também, não concorde com A ou com B, é interessante você conhecer, não ter aquela opinião formada sobre tudo. Porque nem todo negócio é 100% bom, nem todo negócio é 100% ruim. Isso é uma ilusão. E no papel da governança, você tem que olhar tudo da varanda, como diria também Urey, para entender o que funciona e o que não funciona. E, bom, Silvio, com isso, eu quero te agradecer também por estar aqui na nossa varanda, que no caso é uma mesa, no Conselho dos Conselhos, e dar essa aula, essa mentoria coletiva para nós. E agradecer também a você que nos assistiu ou está nos ouvindo. O Conselho dos Conselhos é feito para você e com você. Então, por favor, não deixe de comentar, curtir, sugerir episódios. Aperta o sininho do Spotify e aqui do YouTube do UOL. Muito obrigada e até a próxima. Carol, super obrigado. Muito bom. A gente poderia aqui falar mais 2 ou 3 horas, mas é um prazer estar aqui. É um prazer conversar contigo. Muito obrigada, Silvio. Uau!